Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Eco. Meu nome é Andressa Lima, eu sou proprietária das Festas Ecológicas e há 9 anos eu trabalho com festas infantis sustentáveis. E hoje a gente veio falar sobre um assunto bem pertinente, né, que tem tudo a ver, que são as festas conscientes, né? E por que a gente veio trazer à tona esse tema? Porque a gente sabe o quanto as pessoas adoram fazer uma comemoração, né? Agora que esse tempo de pandemia, eu acho que isso aflorou muito mais a vontade de estar perto das pessoas e não poder estar, aquela questão de você querer, né, reunir as pessoas e muita gente, né, ainda meio tímido, muitos já estão voltando com as comemorações. Então, a gente vê assim que vem um impulsionamento muito grande, né? Na verdade, o homem não vive sozinho, ele quer estar sempre com as pessoas, em contato, né? Fazendo acontecer, né? E principalmente através das festas, das comemorações, é um excelente motivo para a gente estar junto das pessoas, não é verdade? Então, e por que a gente traz? Porque às vezes as pessoas quer fazer uma festa, custe o que custar, mas ela quer, né? Quer preparar, ou quer contrata alguém para entregá-la para ela tudo pronto, independente do que ela esteja colocando lá. Seja um tanto com relação à comida que ela vai servir, ela quer que os convidados sejam muito bem servidos, ou até mesmo que ela quer uma decoração de impacto, uma coisa que impressione, e ela só quer, vamos dizer assim, toda a estrutura pronta, mas não sabe quais caminhos levaram para chegar nessa comemoração, nesse evento, né, que ela quer preparar. Então, o meu trabalho, né, o nosso trabalho dentro das festas ecológicas é esse. A gente poder preparar um evento, uma comemoração, mas pensando nos bastidores, no o que vai movimentar, o que move tudo, né, até chegar num resultado, até o dia do evento. Então, a gente vê o quanto é importante todo esse processo de planejamento de uma comemoração, tá? Então, a gente vê que não é só colocar um monte de coisinhas em cima de uma mesa e montar uma mesa decorativa, mas todo o processo que levou para chegar a uma decoração bacana, algo, né, que realmente traga algum sentimento, mas que também não tenha passado como uma avalanche derrubando e atravessando, né, um excesso de fornecedor. Isso para poder visualizar, que eu tô para vocês conseguirem entender o que eu tô falando. É a questão de excesso de fornecedor, eu contrato fornecedor fora da minha cidade, de vários locais, então é várias pessoas se deslocando por causa, às vezes, de um doce diferente que eu quero, ou não, encomenda lá né, lá da capital, ou uma coisa lá, porque eu preciso impressionar. Então, às vezes, por esse excesso, né, de zelo, de glamour, a gente esquece, né, de que todo esse processo, de como foi todo esse processo para chegar no resultado de uma comemoração não consciente, nesse caso, né? Então, eu venho a trazer isso à tona para a gente pensar e refletir muito sobre isso. É um assunto extremamente importante para a gente pensar em como a gente vai estar planejando essa comemoração sustentável, essa comemoração consciente, tá? E como eu cheguei a essa conclusão, a gente vê muita coisa acontecendo por aí, né?
a gente trabalhando com isso, a gente consegue ver o excesso de desperdício mesmo, né? Às vezes, principalmente a gente que trabalha com festa infantil, a gente sabe, a gente tenta identificar o olhar da criança, né? E o olhar da criança é muito simples, né? Então, isso faz com que a gente planeje dentro do olhar da criança. Então, trazendo uma perspectiva da criança. E como o olhar da criança é simples, a gente consegue trabalhar de uma forma mais simples, né? De uma forma mais consciente, para realmente atender essa expectativa da criança, tá? E assim, eu quero falar de alguns fatos que marcaram, né, essa nossa caminhada com relação a uma festa consciente. A gente preparar festas conscientes é a partir do momento que a gente começa a ver tudo que a gente está colocando ali dentro da festa, né? E normalmente é impossível eu não observar nas festas, né, que eu frequentei, que eu frequento, o que pode ser melhorado, né? O que nas nossas festas a gente pode melhorar. Então, toda vez que a gente vai escolher um produto, um material a ser usado, a gente está sempre olhando, tá? Mas, assim, é impossível eu ir numa comemoração e não estar observando as coisas que vêm acontecendo, né? Desde um serviço, às vezes veio trazer várias embalagens, tudo vem muito embalado, né? A gente vê que as pessoas não conseguem, às vezes, se livrar desse excesso, né, de embalagem, seja numa lembrancinha, seja numa forma de servir uma comidinha, né? Às vezes um cachorro quente que poderia ser simplesmente, né, servido num guardanapo, mas não, ele vem embalado num saquinho plástico. Lógico, a gente tem que pensar na questão da higiene, com certeza. Mas às vezes a forma de você servir aquilo, né? A gente pode estar melhorando, né? Ou buscando alternativas e não simplesmente pegar o que tá mais fácil, só porque tá mais fácil, né? Porque é mais barato. Nem tanto pela questão do mais barato, porque um guardanapo seria muito mais barato do que um saquinho plástico, né? Então, a gente buscar mesmo soluções nos pequenos detalhes, né? Isso é você mostrar que você está conseguindo pensar em algo realmente consciente para sua comemoração. E por que a festa consciente é tão importante, Andressa? O que você insiste tanto em promover, em divulgar comemorações com esse olhar, né? Com essas atitudes, na verdade, porque a gente prefere não falar tanto, mas agir mais, né? Nas nossas comemorações, normalmente até nas nossas publicações é assim, a gente fala menos e tenta mostrar melhor o que tá acontecendo, às vezes mesmo com imagens, com soluções simples mesmo que a gente tenta, né? Então, e por que é importante? Eu acredito que a gente não tem mais prazo, né? Não, mais pra frente, isso aí deixa para os estudantes aí darem solução para o lixo que está ficando. Não, sempre aparece alguma solução. Não, existe a reciclagem, que isso daí é conversa. Na verdade, a gente não existe mais nem jogar fora. A gente não tem mais como jogar as coisas fora. Então, se a gente não consegue deixar de consumir, a gente tem que pensar e rever nossos conceitos, né? Então, a partir do momento que a gente consegue
consumir, pelo menos reduzir o nosso consumo, a gente já consegue fazer a nossa parte, né? Então, quanto menos lixo a gente gerar, a gente já tá fazendo a nossa parte. Ai, Andressa, mas para mim isso é tão difícil, é tão complicado. Eu não sei, eu não sei por onde começar, né? E às vezes as pessoas começam a colocar empecilhos, não, isso aí uma hora vai ter solução. Como dizem, né? Não existe mais plano B para o nosso lixo, né? Se a gente não tomar atitudes hoje, para ontem, a gente não tem mais onde colocar todo esse lixo, né, que a gente está consumindo o tempo todo. É uma ida ao mercado, é uma refeição que a gente come no restaurante, que vem ali o talher numa embalagenzinha de plástico para proteger. Então, todo lugar a gente vê, né, vai vendo o que vai produzindo. E a gente tem que mostrar, a gente tem que começar até cobrar mesmo da sociedade isso, né? Então, é muito importante a gente começar fazendo a nossa parte. Ah, é uma comemoração caseira. Não interessa, né? Independente do que a gente for fazer, a gente começar a pensar consciente. Não tem mais como a gente voltar atrás, né? Então, a partir do momento que a gente sai, às vezes, para comprar itens para minha comemoração ou para contratar um serviço, né? Para uma comemoração, a gente questionar mesmo, né? Mas como que você usa isso? Qual que é a sua solução para não gerar tanto resíduo nessa comemoração? Será que teria como a gente não usar balão? Tem como a gente rever essa questão da quantidade de comidinha que a gente vai servir, né? Será que dá pra gente dar uma reformulada dessa forma de servir o alimento, né? O buffet? O que a gente pode fazer? Então, a gente cobrar também, né? O que está sendo feito para não ser gerado tanto lixo? O que você está fazendo para não gerar tanto lixo? Né? Então, a gente tem que pensar em cada detalhe. Parece ser algo muito pequeno, mas faz diferença sim e muita, muita. Quantas vezes eu vou ao mercado, às vezes eu preciso comprar um legume. Gosto muito de que aqui em casa a gente consome muita vagem. E quantas vezes eu chego no mercado e só tem vagem na bandejinha. Bandejinha de isopor com o filme plástico. Só vejo isso no mercado. Então, várias vezes eu deixei de comprar. Falei, não, deixa, depois eu vou à feira e na feira eu sei que eu compro ela avulsa, né? E eu não preciso consumir isso. Parece que é uma coisa boba, né? Hoje mesmo eu estava no mercado e como eu tinha que comprar poucas frutas, uma variedade grande, mas com poucas frutas, eu fui separando, né? E colocando no carrinho mesmo soltas, né? Mas, né, se fosse pensar, eu poderia, não, deixa eu colocar no meu saquinho aqui, ninguém vai me cobrar nada disso. Mas não, a minha consciência não permite que eu embale aquilo, porque eu sei que era só o tempo de eu colocar no carrinho, passar, chegar aqui em casa, e eu ia ter que desembrulhar isso, né? De qualquer forma, eu teria que lavar aquele alimento. Então, é muito pequeno, né, o que a gente tem que fazer para ir melhorando, para ir se conscientizando com relação às comemorações, às nossas atitudes, certo? E o que vale mais? A gente fazer uma festa que é tendência, né? Ou pensar de forma consciente. Nesse tempo que a gente trabalha, né, com esse perfil de festa,
A gente vê, assim, o quanto as pessoas ainda estão muito preocupadas com as tendências, né? Com o que tem aí no mercado, com o que o Bambambam aí publicou, usou tal, e repercutiu, que deu lá, né? Aquela comemoração que bombou em likes, né? Nas mídias sociais. Acontece muito disso. Não, bombou esse tipo de decoração, não é essa que eu quero. Mas você olhou para os detalhes? O que vai trazer essa comemoração para você? Além de likes, vai trazer só status? Ou só porque é tendência? Ah, não, mas é porque meu filho quer esse tema. Sim, né? Eu acho assim super importante a gente respeitar as escolhas também das crianças, mas a gente buscar alternativas que a gente possa fazer, às vezes, naquela temática, mas de uma forma que não seja desperdiçando, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de tendência, né? A gente acaba se empolgando, né? Vendo resultados de várias festas com muito, com muita repercussão, e a gente quer projetar para nós também o mesmo tipo de comemoração, às vezes o mesmo tipo de decoração, mas a gente às vezes nem aquilo nem era o que a gente estava pensando fazer e tal, mas mais pelo fato de estar gerando esse tipo de repercussão, né? Então é muito importante também a gente ter essa visão mais consciente, né? Do que a gente vai estar colocando para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, né? Então é muito mais importante a gente saber o que realmente, às vezes, a criança vai estar querendo. Às vezes é uma tendência que ela nem viu, não chegou a ver, mas como a gente, né, tá tão empolgado, a gente apresenta para a criança e a criança não pode ser, né? Então acontece muito, né, da gente escolher isso, até porque festa de 1 ano, 2 anos, normalmente a criança ela não sabe escolher. Eu gosto muito de fazer festa, né, dos pequenos por esse motivo, né? Porque a gente tem a chance de escolher, às vezes da mãe ter aquele sonho, eu sempre gostei disso, eu ensinei meu filho a gostar disso, né? Às vezes uma coisa assim, uma música que foi interessante e tal, é muito bacana, né? A gente tá passando aquele sentimento, por exemplo, aquela história de vida da criança, né? E não simplesmente peguei um tema lá porque é tendência, né? Porque todo mundo vai gostar. Mas é muito mais importante a gente se voltar ali, né, para dentro da nossa casa, né, do nosso filho ali, da nossa criança, e ver o que realmente vai importar para ela, certo? E por onde começar? Eu acho que eu já dei até uma dica aí, né? É a gente voltar para nós mesmos, né? Para que a gente possa entender, né, o que a gente pode transmitir nessa comemoração, tá? Porque nem sempre as festas têm às vezes a cara né, do aniversariante, né? Então a gente sempre, quando a gente vai atender um cliente, a gente costuma, né, tirar mais informações do que ele gosta, né? O que ele fez durante esse período, esse último ano, o que ele se interessa mais, que cor que chama atenção, né? Então é muito importante a gente trazer à tona, né, isso, e também mostrar para a pessoa, né, algumas soluções mais conscientes dentro dessa vivência da criança, né? Explicar o que é importante, por exemplo, olha, nessa faixa etária, as crianças
vão ter mais autonomia, então seria interessante fazer uma festa dessa forma, né? Porque daí vai chamar os amiguinhos da escola, porque ele já tem essa vivência, para ele vai ser importante. Então é muito mais importante a gente descobrir esse caminho, né? Que a criança está vivendo, do que a gente, né, pegar algo aí do além para criar uma comemoração, certo? Bom, e se eu já tive receio de fazer festas conscientes? Sim, sim. É muito. Hoje eu acho que já está mais à tona o assunto, né, de preservação, de consciência, essa questão da sustentabilidade, que, né, apesar das pessoas acharem que seja uma moda que logo passa, não, isso veio mesmo realmente para ficar, né? A gente não tem mais como fugir desse assunto, dessa preocupação, né? Então, é muito importante, mesmo com medo, como já aconteceu com receios lá atrás, né? Das pessoas às vezes não aceitar o formato da festa, a gente vai com a coragem e tudo, né? Mas a gente sempre deixou muito ciente a pessoa. Olha, não é à toa que a minha empresa até chama festas ecológicas. Não tem como a pessoa querer algo que não seja, né, dentro desse perfil, tá? Já aconteceu de pessoas às vezes pedirem alguma festa mais tradicional, mais tal. E também já aconteceu de eu não aceitar, porque não é o perfil de festa que eu costumo fazer, né? Então, se for uma festa de uma forma tradicional e fora do que a gente pensa, do que a gente busca, né? Fica muito difícil, né, a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Então, mais antigamente a gente começava aos pouquinhos, né? Olha, a gente faz festa sim, mas a gente vai tirar uma, por exemplo, os mais conhecidos, personalizados. Olha, a gente não costuma fazer muito personalizado, ou senão vamos fazer só um, né? Que tal a gente reduzir um pouco isso, né? Às vezes tirar isso aqui, mas a gente melhorar a qualidade dos doces, né? Não fazer uma grande variedade. Que tal a gente colocar 3, né? Tantos tipos de doces, fica uma mesa mais apresentável, não fica aquela mesa muito carregada, né? Mas eu já me surpreendi com mães que não, eu quero que seja assim, muito, né? Muito cheia de informação e tal, e eu não consegui atender, porque o meu modo de ver uma comemoração é muito diferente, né? Desse tipo de festa de glamour, de muita coisa. Não que a festa não possa ter glamour, não sei se é essa palavra, eu acho que o glamour é muito pesado, né? Para uma comemoração consciente, mas pelo fato de a gente mostrar a beleza de uma forma diferente, né? Mostrar através da simplicidade que as coisas podem ficar bonitas também, que a gente pode impressionar as pessoas com pequenos detalhes. Então, apesar de todo o receio, a gente já montou muita festa legal, com, com detalhes pequenos, que às vezes o registro, né, a fotografia não mostrou, mas quem estava ali, sentou naquele, né, naquele lugar, que ela teve uma visão diferenciada, ela, né, ao sentar a mesa, a forma que foi posta, tinha algum detalhe que chamava-se atenção, mas um detalhe sutil, nada assim muito, né? Então a gente sempre tenta deixar uma marquinha diferente. As pessoas veem que é uma comemoração diferente. Às vezes elas não entendem o porquê,
né? Assim como eu tenho amigas que às vezes mandam mensagem para mim: Nossa, Andressa, eu vi essa comemoração. Não, mas ela era a sua cara. Eu sabia que era você que tinha feito, porque fica uma marca nossa, né? Eu mesma às vezes não sei como é que as pessoas identificam, mas é interessante. Nossa, ou se não vir, às vezes de outras localidades, nossa, essa festa eu acho que tem tanto a ver com você, né? Não sei por quê, mas tem a ver. Por quê? Porque sabe que a gente coloca algo, às vezes pontual, mas que surja um efeito, né? As pessoas começam a pensar, nossa, olha, uma coisa diferente, né? E tão simples. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, que legal, uma coisa, você colocou um detalhe tão simples, mas que diferente, né? Ou às vezes até mesmo um trabalho artesanal, uma coisa, nossa, que bacana, né? Essa lembrancinha. Ela é pequena, mas ela tem um significado muito bacana. Ai, que legal, me relembrou a minha infância, né? Então, são nesses detalhes que a gente consegue demonstrar o nosso trabalho, né? Que foi feita de uma forma consciente, que a gente não precisou importar material para incrementar aquela comemoração, né? Que a gente conseguiu, às vezes, trazer um trabalho de um profissional local para dentro da comemoração, né? Então, é muito importante a gente deixar essa marca, né? Essa forma mais consciente, um olhar diferente para as festas. É isso que eu venho deixar hoje para vocês. Para começar, né? Se você ainda não faz, ainda não sabe como preparar uma festa infantil de forma consciente, que você possa olhar nos pequenos detalhes, o que eu posso fazer para melhorar, né? O que eu posso reduzir, como é que eu posso fazer a minha parte, né? Para não gerar tanto resíduo, o que eu posso fazer de diferente para as minhas comemorações terem esse toque, transmitir esse sentimento. Isso que eu acho assim, eu acredito ser muito importante para as próximas gerações, para as pessoas, para a gente deixar uma história diferente, né, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, né, eles entenderem. Eu falo assim, que só quem viveu lá da década de 70, de 80, sabe o como era gostosa aquelas comemorações, né? Que na verdade a gente mal se preocupava com a decoração, porque o importante era o quê? A gente ir para brincar, né? Para encontrar as pessoas, o significado era outro, né? E hoje a gente vê que as comemorações acabam tendo às vezes até um significado diferente, né? E o que a gente quer é resgatar mesmo aquela comemoração raiz, né? Vamos dizer assim, que a gente consegue se divertir mesmo, não ter preocupação se a roupa vai sujar ou se vai estragar a decoração, né? Então, aquele momento mesmo de descontração, das crianças poderem ficar à vontade, dos convidados poderem estar, né, mais à vontade nas festas. Eu falo assim, eu não gosto de festa engessada, né, que a gente senta e fica ali esperando o garçom passar, né? Não, a gente pode estar transitando, né, podendo ver, encontrar com as pessoas, conversar, né? As pessoas mesmo se servem, não tem aquele protocolo que tem que ser cumprido, não, porque agora é hora do parabéns. Não, a hora do parabéns vai ser a hora que precisa ser, né? Então, tudo isso a gente resgata, né? Para que seja uma comemoração mais leve, sem tanta regra, né? Sem tanta. É,
sem tanta cobrança, né? Que a gente precisa mostrar desse jeito, não porque o parabéns precisa ser nesse horário, não porque agora, então a gente resgata essas comemorações que não tem hora para acabar, né? Enquanto a festa está fluindo, enquanto a conversa está boa, a festa vai acontecendo, certo? Então, hoje eu deixo esse recado para vocês e eu espero poder ter contribuído um pouquinho mais, né, sobre esse assunto com vocês. E obrigada por chegar até aqui. E até a próxima. Até mais.